Oi, gente. Boa noite, estamos mais uma vez aqui ao vivo, abençoando a família com o tema Filhos Rebeldes. E através deste tema nós queremos trazer mais uma orientação da palavra do Senhor e fazer uma oração especial pela sua vida, para que o Senhor nosso Deus, aquele que constituiu a família, aquele que teve o projeto desde o início, essa belíssima ideia, né, de constituir a família sobre a face da terra, que este Deus venha abençoar a sua família de uma forma poderosa. Lembrando sempre que em todos os vídeos que nós estamos fazendo, nós estamos deixando aqui bem nítido uma ideia para você de que nenhuma família é perfeita, mas todas são abençoadas. Então, se você neste momento está pensando, ouvindo essas orientações, dizendo assim: ah, mas a minha família não é perfeita. Não, nenhuma família é perfeita, mas todas são abençoadas, porque essa é a promessa de Deus. O tema de hoje: filhos rebeldes. Então, o que nós faremos? Que orientação nós iremos trazer? Como proceder? Nós temos também que lembrar que nós também somos filhos e também já passamos por muitas etapas que hoje nós chamamos de rebeldia. Então nós também já tivemos essa rebeldia. Então, diante disso, nós temos que nos lembrar para que nós possamos agora orientar. E um dos maiores problemas que nós temos na nossa atualidade é que, pelo avanço da tecnologia, os pais, quanto mais trabalham para dar o de melhor para os seus filhos, esquecem de trazer atenção, de ter um tempo com seus filhos, e a tecnologia está invadindo esse tempo que os pais deveriam passar com os filhos. Vou dar um exemplo bem simples. Os dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não têm mais tempo de se assentar juntas para almoçar, de se assentar juntas para jantar. Um almoça de um lado, outro do outro, um em frente à televisão, o outro no notebook e o outro conectado à internet pelo celular. Então olha como que a tecnologia, que o Senhor permitiu que essa tecnologia se expandisse tanto, porque está escrito em Daniel que nos últimos tempos a ciência se multiplicará, a tecnologia se multiplicará. O Senhor permitiu que essa tecnologia avance tanto e vai se avançar ainda mais, mas nós temos que trazer a tecnologia para o nosso benefício e não nós sermos escravos da tecnologia. Então esse também é um dos pontos. Então, como nós temos educado os nossos filhos? Então, o seu filho fica muito tempo na internet, você tem que saber aonde ele navega. Aí você fala: pastor, mas eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Mas ele é o seu filho e você está ou tem que trazer orientação a ele. Então, quando um filho usa a internet, ele pode usar no notebook da sala, estando ele na sala, ou o computador da sala, onde todo mundo possa passar e ver o que está acontecendo, que joguinho está jogando, que sites está acessando, no bate-papo com quem está conversando, porque nós temos vivido hoje dias tenebrosos, onde as pessoas, crianças de 9, 10, 11, 12 anos, conversando ali, e do outro lado uma pessoa perigosa, fazendo-se ter uma idade menor, ganhando a confiança daquela pessoa. E quantos assassinatos nós temos visto. Então essa orientação nós estamos trazendo aqui é uma palavra de Deus para te abençoar, e abençoar a sua família, e abençoar a sua vida. Então, filhos rebeldes, nós temos que orar por eles. E outra coisa, o filho tem que entender o seguinte, que às vezes o filho diz assim: ah, mas eu tenho os meus direitos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós temos que entender que o filho, enquanto estiver morando embaixo do teto do pai e da mãe, ele deve obediência ao pai e à mãe. Agora, se ele for inteligente, quando ele sai debaixo do teto do pai e da mãe, se ele for inteligente, ele continua devendo obediência. Por quê? Porque é uma pessoa inteligente. Todo ser humano, nós fomos criados com essa metodologia trazida por Deus para nós. A metodologia de organização e a metodologia de obediência. Então nós devemos obediência sim. Se o filho rebelde fala: ah, não devo obediência ao meu pai, como é que ele faz no ambiente de trabalho se ele tem que ter um chefe? Ele vai ser rebelde também? Então nós devemos sempre obediência sim. Sempre haver uma autoridade a qual nós devemos a ela obediência. Nós vamos fazer a leitura
aqui na palavra do Senhor, onde nos traz orientação. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Obedecei em tudo. Versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então tem a orientação para os filhos e tem a orientação para os pais. Quanto ao tempo, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho, eu estou trabalhando bastante, tenho que dar o de bom e do melhor para o meu filho, eu não tenho tempo a perder. Mas nós temos que entender a respeito de tempo perdido e tempo investido. Gostaria que a irmã Marli também, que está aqui embelezando o vídeo, né? Que ela também participasse falando a respeito do tempo, da importância do tempo para com a família, irmã Marli. Pode continuar, tá bom. Sobre o tempo. Pode continuar. Tá fazendo isso para dar audiência no vídeo depois. Irmã Marli, que orientação você tem que trazer, ou você falar com o pessoal sobre o tempo? Que tempo nós temos gasto com a família? E isso todos nós somos falhos, viu, irmão? Nós não estamos dizendo aqui, falando assim, esse casal está aí ensinando porque eles são um grande exemplo. Não, estamos falando do cotidiano. Todos nós temos essa dificuldade. Então, a irmã Marli vai falar um pouquinho aqui sobre o tempo. Então, como que a família tem gastado esse tempo ou investido esse tempo? Boa noite, gente. A paz do Senhor. Nos nossos dias de hoje, a família está sendo destruída e a gente não está percebendo, né? Todo mundo está junto dentro de casa, estão perto um do outro e distante ao mesmo tempo com a tecnologia, né? Cada um em um celular, cada um na internet, ninguém dá atenção mais para ninguém. E com isso a família vai acabando e a gente não percebe. A gente perde os filhos para a internet, né? Os casais hoje se separam por causa de internet. Hoje está acontecendo muito isso. E o tempo é a coisa mais importante, é o melhor presente que você pode dar para alguém, para o teu filho, para a tua esposa, o seu esposo, para a sua mãe. Porque o tempo é uma parte da nossa vida que não volta nunca mais. É o que a gente pode dar. Pode continuar. Então, muito bem. O tempo é um presente que você vai dar a uma pessoa. O que tem acontecido? Como os pais, ultimamente, têm ficado muito ausentes. Por que eles têm ficado ausentes? Nós não estamos aqui fazendo uma crítica. Eu sei que você é trabalhador, eu sei que você faz a hora extra para trazer o melhor para o teu filho, mas às vezes o que o filho está precisando não é que você troque o celular dele a cada 6 meses por uma geração melhor. Para um celular de uma geração melhor, mas está precisando deste tempo. Então invista o tempo. Então nós estamos falando sobre filhos rebeldes. Nós temos um exemplo na palavra do Senhor de um moço que morreu muito cedo. Esse moço morreu muito cedo porque ele foi rebelde aos seus pais. E olha que Deus escolheu ele desde o ventre. Porque para a salvação, Deus chama todas as pessoas. Agora, existem algumas funções específicas que Deus, então, chama algumas pessoas para aquela função. Como foi Jeremias, como foi Davi. E nós vamos falar de Sansão. Deus chama aquele menino desde o ventre. Deus, então, faz uma promessa para ele. O Espírito Santo usa ele. Ele destrói exércitos inteiros. Mas, no entanto, ele se apaixona por uma mulher que era um jugo desigual, que os seus pais viram que não seria uma boa opção para ele. Mas ele não, ele vai contra os seus pais, ele peita os pais, não, estou apaixonado, eu quero, porque eu vou, porque eu faço, porque eu aconteço. E aquela mulher então foi persuadindo Sansão até que Sansão não resistiu e acabou entregando a ela o seu segredo. E aquela mulher então entrega Sansão ao exército inimigo, o exército inimigo toma a vida de Sansão, fura seus 2 olhos, coloca ele como escárnio de toda aquela nação, fica apresentando ele diante de tantas pessoas, mas no entanto aquele moço Sansão, que foi um filho rebelde, agora já é totalmente humilhado, ele então começa a se arrepender e começa a buscar a Deus. Aí você então diz, né, você que está me ouvindo, você diz, pastor, então meu filho é rebelde, e ele então vai se arrepender e voltar. É para isso que nós estamos orando e pedindo a Deus. Mas nós sabemos que quantos jovens têm morrido no nosso Brasil, quantos jovens não têm tido a oportunidade de se arrepender.
E você que está me ouvindo, que seja jovem, então não fique na sua rebeldia. Obedeça a seus pais, porque Sansão morreu cedo. Mas Sansão, pela misericórdia de Deus, ele ainda se arrependeu no finalzinho e foi salvo. Mas morreu cedo, mesmo sendo salvo, ele morreu antes da hora. Então, quando você olha o seu pai com cabelinho branco, seu avô, sua avó, você diz assim, mas meu pai é careta, a minha mãe é careta. Mas os caretas estão vivendo, os caretas estão ficando com cabelinho branco, e os jovens que são tão, não são caretas, são tão, vamos dizer assim, tão inteligentes. Meu pai não sabe nada, mas está vivendo, está vivo. Olha quantos anos ele tem. Aí aquele que se diz saber tantas coisas, estão partindo para a eternidade tão cedo, tão novo, e partindo sem Jesus, partindo sem salvação. Porque aquele que parte em rebeldia, parte sem salvação. O pai fala, não vá, não faça, não, porque eu vou, porque eu faço, porque não tem problema, eu uso só um pouquinho de maconha não faz mal, depois da maconha vem outra coisa, não, porque eu tenho que curtir. Mas o que é curtir a vida? O que é curtir a vida? Curtir a vida é ser escravo de drogas, é ser escravo de bebidas? Isso é curtir a vida? Não, curtir a vida é viver a vida, é sentir a vida. É isso que o Senhor tem para você. Então Sansão, os seus cabelos começaram a crescer novamente, e ele lá, servindo de escravo, eles foram colocar ele novamente para o apresentar ali como escárnio, e ele pede a Deus perdão, e ele pede para que eles coloquem ele entre duas colunas principais daquele local, daquela construção, a qual ele estava ali sendo, por muitas pessoas ali, ele sendo olhado, as pessoas ali tirando sarro dele, ou seja, era um homem de Deus, e agora foi enganado, e agora por causa da rebeldia aos pais, estava ali totalmente destruído. Mas, no entanto, naquele momento, ele orou a Deus, pediu perdão, e o Senhor novamente, o Espírito Santo vem dar força a ele, e ele derruba aquelas colunas. Ele então mata muitos seus inimigos, mas também parte para a eternidade. Morreu antes da hora. Por quê? Por rebeldia. Eu quero abençoar a tua vida, quero abençoar a vida dos seus filhos, eu quero abençoar o seu lar, e se você é uma mãe que está angustiada, se você é um pai que está angustiado, saiba que o nosso Deus, ele é um Deus que cuida da família em todos os detalhes. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Não adianta você querer trazê-los à força para aquilo que você sabe que é certo. Então você diz, pastor, eu sei que ele está no caminho errado, ele vai acabar morrendo antes da hora, mas o que nós vamos fazer? Vamos prender concorrentes? Não, nós temos que abençoar a vida deles, orar por eles, e não adianta nós trazermos palavras de maldição. Não adianta dizer assim, filho, olha, você vai morrer, Não, filho, você está fazendo errado, o pai está te orientando, mas o pai vai te abençoar daqui. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é poderoso para mudar o cativeiro dos nossos jovens, Deus é poderoso para mudar o cativeiro das nossas famílias. Eu quero que você, aonde você está, que você coloque agora em pensamento, o seu pensamento em oração, e eu estarei orando aqui juntamente com você e abençoando o seu lar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos a bênção toda especial sobre os lares. Quantas mães estão aflitas, quantos pais estão aflitos por causa dos seus filhos que estão em rebeldia, em desobediência, mas nós te pedimos a tua bênção sobre a vida desses moços, te pedimos a tua bênção sobre a vida dos filhos, das filhas, que o Senhor venha guardá-los, livrá-los de todo mal e mudar o comportamento dos nossos jovens, que o Senhor venha livrá-los, Senhor, da morte, livrá-los, Senhor, do inferno, e venha trazê-los à compreensão da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Então seja a sua vida abençoada, viu, meu querido? Seja a vida de toda a sua família abençoada. Nosso irmão Samuel, Deus abençoe seu lar, viu, meu querido? Toda a sua família, todos vocês que estão assistindo e aqueles que virão assistir. Que Deus possa lhes abençoar. E deixar também uma orientação, a seguinte: às vezes você diz assim, pastor, no que eu errei quando eu eduquei os meus filhos? Na verdade, todos nós estamos aqui, somos aprendizes,
não é assim? Mas há muitos casos de gêmeos que são criados da mesma forma, gêmeos que são criados com o mesmo pai, mesma mãe, dentro da mesma casa, e um se envereda para um caminho ruim e o outro envereda para um caminho bom. É claro que a educação ela é tudo, mas também muitos jovens estão se rebelando porque querem se rebeliar. Mas que o Senhor os guarde, os livre e possa trazer muita paz sobre cada lar, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus, você e toda a sua família. Amém.